O GRESG apresenta Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos juntos aprender sobre a obra A Gênese, de Allan Kardec, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. É com muita alegria que nós estamos iniciando hoje o nosso estudo sobre o livro A Gênese, de Allan Kardec. É um livro bastante complexo, ao mesmo tempo muito interessante, porque ele vai esclarecer muitas coisas, ele adianta descobertas científicas que estão acontecendo e que acontecerão. Portanto, nós vamos ter a grande oportunidade de estudar uma grande obra. Eu espero que vocês estejam conosco, compartilhem conosco as suas impressões e que vocês possam nos auxiliar. É claro que ser orientador de um estudo quanto este é muito difícil, dada a importância do mesmo. Mas vamos tentar de alguma maneira realizar e fazer acontecer aquilo que as expectativas muitas vezes nos colocam a postos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos oriente. Então, vamos ao nosso estudo, né? Nós vamos, como dissemos, né, começar hoje o estudo 1 do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, aqui nós temos, né, no início, caracteres da revelação espírita, que é o capítulo número 1, e nós vamos estudar, neste momento, os itens de 1 a 12. Então, vamos a ele? Começando, então, como dissemos, né, estudaremos aqui o item 01 ao item 12, e vamos, então, dizer o seguinte. Allan Kardec começa com a seguinte informação. Pode-se considerar o Espiritismo como uma revelação? Neste caso, qual é seu caráter? Sobre o que está fundada sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi feita? A doutrina espírita é ela uma revelação no sentido litúrgico da palavra, ou seja, é ela de todos os pontos o produto de um ensino oculto vindo do alto? É ela absoluta ou suscetível de modificações? Em anunciando aos homens a verdade de fato, a revelação não teria ela por efeito de impedir de fazer uso das suas faculdades, desde que lhe pouparia o trabalho da pesquisa? Nós vamos observar a interessante colocação de Allan Kardec. Nós sabemos que o Senhor Jesus havia prometido o Consolador. Mas como seria este Consolador? Como que ele chegaria até nós? Então, se nós pegarmos, né, os 1857 anos, que vai de Jesus ao Espiritismo, nós percebemos que houve um processo de ajuste da humanidade para receber o Espiritismo. Então, quando chega a doutrina espírita, nós já estamos, de alguma maneira, prontos, porque vivemos lances interessantes nesse caminho, nesses 1857 anos. Tivemos 3 grandes revoluções aqui, e mais uma, né, que é a Revolução Russa, mas nós tivemos a Revolução Industrial, que modificou consideravelmente
o trabalho no mundo. Nós tivemos a revolução do iluminismo, que propõe a busca da racionalização, que começa com Sócrates, né? Sócrates substitui o mito pelo logos. Então, quando chega no iluminismo, esta proposta socrática, ela tem que chegar, tem que fazer parte do homem, para que ele possa avançar nos séculos seguintes. E a Revolução Francesa, que deu a todos uma busca de um novo conjunto de leis de sociedade. Então, o Espiritismo chega a seguir. E ainda isso tudo precede, né, a esses momentos, o Renascimento, que é aquele momento bem interessante que aconteceu no mundo, de grandes artistas, filósofos, literatos, que vieram trazer uma nova informação para aquele homem saído do feudalismo, para chegar a um ponto mais essencial. Então, quando chega a revelação espírita, que Allan Kardec propõe como um avanço, um processo de avanço dentro do conhecimento humano, ele pergunta, né? Será que o Espiritismo, né, é uma revelação? Qual é o caráter da revelação? Ou de uma revelação? É isso que nós estamos estudando. Então, vamos continuar aqui nas reflexões de Allan Kardec. Ele coloca: qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual é a utilidade da moral que eles pregam, se esta moral não é outra senão a do Cristo que se conhece? Quais são as verdades novas que eles trazem? O homem tem ele necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo, em sua consciência, tudo que lhe seja necessário para se conduzir? Tais são as questões sobre as quais importam serem fixadas. Observa você, meu amigo e minha amiga, Allan Kardec fala o seguinte: nós temos a revelação de Jesus, nós teríamos necessidade de uma outra revelação? E os espíritos que trouxeram a revelação, não são eles também falíveis? E os homens? Então você observa que quando chega a revelação de Jesus, ela é definitiva. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Cristo. Contudo, este homem, que vem movimentando a sua psique desde tempos atrás, ou de tempos imemoriais, ele precisa de auxílios para entender a grande mensagem. Então, os espíritos superiores trouxeram para nós essas informações em caráter de revelação, porque aumenta o potencial da vida, aquilo que Jesus falou, e coloca o homem frente a frente com a sua própria realidade do existir. Então, essa revelação ela é muito interessante, ela é muito necessária para que todos nós tivéssemos, né, e tenhamos condições de avançar e de crescer para Deus, que é nosso Pai. E aí, Allan Kardec vai colocar ainda, olha, agora já no item 2, revelar, derivado do termo véu, do latim velo, significa literalmente tirar o véu. E no sentido figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, a mais geral disse de toda coisa ignorada que é posta ao dia, de toda ideia nova que se põe sobre a vista do que não se sabia. Olha que interessante essa proposta, né? Então, nós vamos tirar o véu que está encobrindo outros conhecimentos, outros avanços. A doutrina espírita traz tudo isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês a respeito da grande revelação espírita, que praticamente me tocou muito. Foi a revelação do mundo espiritual. Como foi importante essa revelação do mundo espiritual para nós? Olha você, nós já sabíamos, em outras doutrinas do passado, que não há morte, que nós somos imortais. Sabíamos que a morte ela é só uma transferência de endereço.
mas a gente não tinha informação para onde que ia. Então, no passado, todas as mitologias e todas as doutrinas colocavam que a gente ia para o Tártaro, para o Hélade, para a Geena, que, no fundo, são regiões bastante ruins, né? Quase infernais. É claro que aquele homem do passado, muito ainda embrutecido, ele não iria para uma região de luz plena, ele iria para regiões mais sombrias. Por isso se falava, davam-se aqueles nomes, né? Hélade, Geena, Tártaro. E ali tinham seres, né, que eram os guardiões, e que ficavam ali tomando conta daquelas almas, e tinham várias teorias na mitologia egípcia, por exemplo. Se você colocasse uma pena de uma ave de um lado da balança e o coração do desencarnante do outro, ele não podia pesar mais do que a pena. Ou seja, havia todo um contexto tentando explicar a saída para o mundo espiritual. E a doutrina espírita, então, ela traz para nós a informação do que é o mundo espiritual, quando o senhor Allan Kardec fala sobre a erraticidade. Então, no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar lá dos Espíritos, que é o capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Então, ele vai dedicar um capítulo, né, para a vinda dos Espíritos, pelo processo da reencarnação e o retorno pelo da desencarnação. Ali começa a se explicar essa grande revelação que foi para onde vamos, o que vamos fazer, e ali fica tudo explicado. Grande momento da revelação espírita este, né? Entre tantos. Então, continuando aqui, ainda no item 2, nesse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode-se dizer que existe para nós uma revelação incessante. A astronomia nos tem revelado um mundo astral que não conhecíamos. A geologia, a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier são reveladores, ou seja, espíritos que trouxeram até nós cômputos novos, informações novas para os nossos avanços. Tem pessoas que não gostam de história. Eu lamento que essas pessoas dizem isso. A história é tão necessária, porque ela vai colocando, ela vai marcando o tempo por onde passamos, nos espaços que ocupamos. Então, todo esse conjunto de gênios que vieram aqui, trazendo informações, e que Kardec está escrevendo no século XIX, né, que foi um século de grandes conhecimentos científicos, a filosofia tentou acompanhar, ora ajudando, ora complicando, mas ali nós tivemos pessoas muito importantes trazendo essas informações tão necessárias a todos nós. E aí, no item 3, Allan Kardec vai dizer o seguinte: o caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é fazer conhecer um fato. Se a coisa é falsa, não é um fato e, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser uma delas. Se é atribuída a Deus, Deus não podendo nem mentir, nem se enganar, ela não poderia emanar dele. É preciso considerá-la como um produto de uma concepção humana. Você observa o cuidado de Allan Kardec, né, no campo da revelação. Então, a ciência revela uma coisa, beleza, ótimo. Mas aquilo vai ser modificado, vai ser contestado? Pode ser, quase sempre é. Porque nós estamos num caminho. Então, quando eu digo há uma revelação, tem que ser uma coisa mais definitiva. E ele coloca Deus, né? Deus não pode errar. Então, Deus não vai errar. Então, toda revelação divina é correta, ou seja, toda revelação das leis divinas é correta. E nós vamos observar que na doutrina espírita, que se baseia em 5 fatos, 5 pilares, que são, não vão mudar, são ciências naturais, não vão definitivamente ter modificações nas suas estruturas, como a imortalidade, né? Deus
que a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas, a mediunidade, a reencarnação e o universo como um todo habitável, então isso são verdades divinas. Isso não vai mudar. Então, essa revelação que a doutrina espírita traz é uma revelação para sempre. O que pode acontecer mais no futuro são avanços, adendos, né? Colocações assim com mais amplitudes. Mas tudo numa revelação tem que trazer o ponto de verdade. Vamos pensar na primeira revelação. Os 10 mandamentos incontestáveis. Tanto assim que Allan Kardec os coloca no preâmbulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. A revelação de Jesus, então, nem se fala, porque é a revelação sobre o amor incondicional, a revelação da proposta crística para o mundo. E a doutrina espírita tem que seguir esses mesmos caminhos, enquanto revelação. A revelação do mundo espiritual, a revelação desses pilares básicos que nós temos que entender. Então, dentro disso, Allan Kardec é sensato. Então, revelar um segredo é fazer conhecer um fato, e revelar tem que ser verdade, que a doutrina espírita está trazendo para nós. Né? Aí, continuando aqui nas reflexões de Allan Kardec, agora no item 4, qual é o papel do professor perante os alunos, senão de um revelador? Ele lhes ensina o que não sabe, o que eles não teriam nem tempo nem possibilidade de descobrirem por eles próprios, porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que conduziram, cada um, seu contingente de observações, do que se aproveitaram os que vieram após eles. O ensinamento é, pois, em realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita pelos homens que a conhecem para outros que as ignoram, e que sem isso permaneceriam sempre ignoradas. Veja, né, que de novo ele vai dizer, olha, nós estamos revelando alguma coisa para alguém que não sabe aquilo. E ele fala sobre o professor. O professor estimula o aluno a descobrir a verdade que está dentro dele. Então, ele é um grande estimulador do aluno para o descobrimento das suas verdades. Então, se você não entender revelação como uma busca da verdade, nós estaremos, você pode, ou eu, estar em caminhos errados. Então, busquemos a verdade. O filósofo alemão Greg Hegel, ele coloca no seu livro Fenomenologia do Espírito, um livro extraordinário, que o padrão da consciência, o eixo da consciência é a busca da verdade. Olha que interessante, no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar que as leis de Deus estão escritas na consciência, concorda? Então, se a consciência busca permanentemente a verdade, então ela está cada vez mais trazendo a verdade e as leis de Deus para dentro de nós. Agora, é preciso ter esse nível de consciência aberto, porque há pessoas que, como que, botam a consciência no ego inferior. Aí, para ele, qualquer bobagem é verdade. Nós estamos falando da verdade ampla, aquela que excede aquilo que nós já conhecemos, aquela que é pesquisadora, aquela que traz para nós elementos renovados para os nossos avanços, a partir de sabedoria e a partir de amor. Aí sim, nós podemos considerar que a consciência está livre para buscar a verdade. E aí, no item 5, Allan Kardec coloca, mas o professor só ensina o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que encontrou ele próprio. É o revelador primitivo. Ele conduz a luz que, de próximo em próximo, se vulgariza. O que seria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio, que aparece de tempos em quando? O que seria, né? Você já parou para refletir sobre isso? O que seria a humanidade, né, sem esses homens de gênio? Né? Então, o homem de gênio ele vai ensinar o que ele já achou, o que ele já encontrou. Por quê?
quando nós estamos no processo educativo, como educando, nós estamos desenvolvendo nossos potenciais. O educador, que é o professor, também está desenvolvendo os potenciais dele, né? Então, esse revelador de gênio é aquele revelador primeiro, aquele que traz a informação com mais amplitude, né? Que conduz à luz, né? E nós vamos pegando essas luzes e vamos fazendo o nosso crescimento dentro dessas informações. Então, por exemplo, cada um tem uma vontade de estudar alguma coisa, né? De ser alguém, de fazer alguma tarefa. Então, a partir do conhecimento, ele vai se aprimorando, né? Para que essa coisa chegue no nível de excelência que o caracterize como alguém expert naquele assunto. Mas tudo parte dessa busca do conhecimento da verdade. Qualquer atividade que nós fazemos tem a verdade embutida nela, né? A verdade do que é e a verdade do que não deve ser feito. Então, a gente vai transitando por esses caminhos e aprendendo gradativamente a conhecer o que se deve e o que não se deve realizar, né? E Allan Kardec vai colocar ainda no item 5, mas o que são os homens de gênio? Por que são eles homens de gênio? De onde vieram? De onde vieram a ser? Notemos que a maior parte deles possui de nascença faculdades transcendentais e de conhecimentos inatos que um pouco de trabalho é suficiente para desenvolvê-lo. Então, eles pertencem, de fato, realmente à humanidade, já que nascem, vivem e morrem como nós. Onde, pois, auriram estes conhecimentos que não puderam adquirir na sua vivência? Dir-se-á, com os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Eles não teriam mais mérito do que um legume mais volumoso e mais saboroso que o outro. Vejam vocês, Allan Kardec ele é muito perspicaz, sabe? Ele nos encanta exatamente por isso. Então, vejam que coisa interessante. Esses homens de gênio, como é que eles chegaram a essa genialidade? Você vê que ele prepara as pessoas para chegar à conclusão da reencarnação. Então ele faz essa pergunta, não quer dizer que seríamos como os legumes, os mais saborosos que os outros? Então, de onde que eles auriram isso? Eles vivem uma vida, né? Eles nascem da mãe e vão desencarnar. E como é que eles são de gênio se uma multidão em torno deles não tem a genialidade deles? Então, você observa, né, que ele prepara a pessoa para buscar a resposta na reencarnação. Então, embutido nesse texto, está assim, meu amigo, minha amiga, você tem que entender a reencarnação. Só ela justifica isso. Só ela é da justiça de Deus. Caso contrário, Deus amaria mais a uns do que aos outros. E como ele é luz, como ele é amor, ele jamais poderia fazer isso. Vejam que interessante o raciocínio dele, né? Então, vamos continuando aqui, olha. Ainda no item 5, né? Dir-se-á com certos espiritualistas que Deus os dotou de uma alma deveras favorecido que o comum dos homens? Suposição toda também ilógica, já que macularia Deus de parcialidade. A única solução racional deste problema está na preexistência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio, que é um espírito que tem vivido mais longo tempo, que tem, por consequência, mais aquisições e maior progresso dos que são menos adiantados. Aqui está. Então, essa é a solução. Então, são homens de gênio? São, mas eles conseguiram isso ao longo das suas buscas, das suas jornadas, tanto aqui, como encarnados, como vindos de outros planetas, ou buscando nos interstícios das reencarnações, lá na erraticidade, no mundo espiritual. Vejam que coisa interessante. Como que ele nos insere num conteúdo de pesquisas e de busca da lógica, tanto quanto da justiça. Então, nós que estamos estudando Espiritismo, temos que nos pautarmos nisso.
Se não houver lógica e justiça, não há espiritismo, porque não haverá Deus e nem Jesus nos seus contextos. E não havendo esses dois seres, né, não é possível se considerar o espiritismo como uma doutrina séria. Então, nós, espíritas, temos que fazer essas reflexões. Então, vamos continuando, né? Aqui, ainda no item 5, ele coloca, encarnando-se, ele traz o que sabe, como sabe, muito mais que os outros, sem ter necessidade de aprender. É o que se chama de homem de gênio. Homem, mas o que sabe nada mais é do que o fruto do trabalho interior, e nunca um resultado de um privilégio. Antes de renascer, ele era um espírito adiantado. Ele se encarna, quer por fazer lucrar os demais com o que ele sabe, quer para adquirir vantagem. Eu vou colocar uma coisa aqui para você, que é uma coisa muito interessante, sabe? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a ter informações preciosíssimas. Sabe por quê? Porque abre para todos nós a luz do infinito. Olha, nós moramos no infinito, somos filhos de Deus, que é eterno, que nos torna infinitos. Então, o que acontece? Quando eu leio um texto desse, ou estudo um texto desse, eu penso assim, olha, então quer dizer que eu também vou fazer isso um dia. Um dia eu serei um homem de gênio, uma mulher de gênio. Não é assim? Por quê? Porque eu estou nessa busca do conhecimento. Então, vai ver que numa época dessa aí no futuro, eu vou trabalhar num planeta ainda, iniciando, eu estarei lá para ajudar aquela humanidade. Então, eu serei o homem de gênio daquela humanidade. Veja, isso é lindo, gente. Isso nos dá uma paz de espírito, nos dá assim, uma certeza de continuidade e de plenitude. Isso é preciso a gente analisar sempre, enquanto estudantes do Espiritismo e praticantes do mesmo. Né? Então, aqui no item 5 ainda, ele vai dizer, os homens progridem incontestavelmente por eles mesmos e pelos esforços da sua inteligência. Mais liberados de suas próprias forças, este progresso é muito lento, se não forem ajudados por homens mais avançados, como o escolar está para o professor. Todos os povos têm tido seus homens de gênio, que vieram em diversas épocas dar um impulso e os tirar da sua inércia. Ele não deixa dúvidas. Então, uma pessoa que não conhece o Espiritismo e que lê um texto desse, ele vai pensar assim, então quer dizer que Deus está no comando. E aqui neste planeta o Senhor Jesus. Não é? Olha como é que nós vamos sendo inseridos num contexto que até então a humanidade não tinha. Que é esse contexto de participação dentro do propósito divino, emanados de Deus e sequenciado por Jesus. Então, eu sou um ser importante. Eu sou cuidado. Continuando as reflexões de Allan Kardec, no capítulo 1 da Gênese, ele vai dizer assim, no item 6 agora, né? Que vêm eles fazer, se não ensinar aos homens de verdade, o que eles ignoram, e que seriam ignorados durante ainda longos períodos, a fim de lhe dar um degrau de ajuda com o qual possam se elevar mais rapidamente esses gênios que aparecem através dos séculos, estrelas brilhantes, deixam após eles uma longa trilha luminosa sobre a humanidade. São missionários, ou caso queira, messias. São eles, se eles não ensinassem os homens, nada além do que sabem estes últimos, sua presença seria completamente inútil. As coisas novas que eles ensinam, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Né? E desde então que se admite a solicitude de Deus por suas criaturas, por que não admitir que espíritos capazes, por sua energia, a superioridade de seus conhecimentos, de fazer avançar a humanidade, encarem-se pela vontade de Deus em vista de ajudar ao progresso em um sentido determinado, que recebe uma missão como embaixador em recebimento de uma ordem soberana? Então este é o papel dos gênios. Muito claro, né, meu amigo, minha amiga?
Então, quando você pensa em Newton, Einstein, quando você pensa em Kepler, quando você pensa em Kepler, né? Quando você pensa em tantos gênios da ciência e da filosofia, principalmente, né, nos tempos idos da Antiguidade Clássica, com os grandes filósofos lá da Grécia, principalmente Sócrates, né, e Platão, Aristóteles, você vê que são pessoas enviadas pela divindade para ajudar o homem a progredir. Eu gostaria que você pensasse isso para que, a partir de agora, você gostasse de história. Você gostasse de estudar a sequência do avanço, a sequência do aprimoramento do pensar humano. Tudo isso tem uma base, tudo isso tem uma almofada, né, na qual nós vamos caminhando e aprendendo. Então, hoje, se nós somos espíritas, nós devemos agradecê-los, porque eles nos iniciaram, num momento qualquer, numa situação qualquer, a entendermos a doutrina espírita. Então, se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que são elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos, né? As ideias dos filósofos estão aí. Meu amigo, minha amiga, esse Allan Kardec é um professor, é um educador, que nos inicia sempre para novos conhecimentos, né? Então, dando continuidade aqui, vamos no item 7 agora, do primeiro capítulo da Gênesis, né? Neste caso, a revelação é sempre feita a homens privilegiados designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados missionários, tendo a missão de transmiti-las aos homens. Considerada sob o ponto de vista, a revelação implica passividade absoluta, aceita-se sem controle, sem exame, sem discussão. Às vezes nós temos que fazer isso. Eu gosto muito de colocar para as pessoas o seguinte: olha, quando o mestre chega, o discípulo deve assentar para ouvi-lo. Porque o mestre, ele é sábio, né? Ele é sábio. Ele não precisa daquilo que ele vai ensinar, ele já sabe. Quem precisa são os educandos, os discípulos, né? E às vezes eu vejo que tem discípulos que, quando o mestre chega, ele quer subir na mesa para falar mais alto. Não seja desses. O mestre tem um tempo muito rápido para estar entre nós. Você vê o próprio Jesus, né? O Senhor Jesus ficou aqui 33 anos, por aí. Né? É muito rápido o tempo. E de vida pública, só 3 anos. Eles são rápidos. Então, se você encontrar um mestre por aí, assente-se para ouvi-lo, porque ele vai passar rapidinho. Bom? E Allan Kardec, né, vai colocar ainda no item 7, no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz particularmente das coisas espirituais, que o homem não pode saber por ele próprio, que não pode descobrir por meio dos seus sentidos e do qual o conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer por inspiração. Então, meu amigo, minha amiga, veja você, nós temos uma psique. A psique é a personificação da alma, a ressonância, digamos, né, da alma, e que vai sendo ajustada com os conhecimentos, com as propostas que vão chegando. Então, à medida que nós vamos vivendo, vamos experienciando o ato de viver, nós vamos interagindo com o de fora e com o de dentro. Então, o de dentro é o perfeito, é o que traz a lei, é a mônada, a essência divina. O de fora são propostas, são projetos. Então, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente entende isso, mais as coisas de fora passam a ser selecionadas. Aquilo que eu devo ou que eu não devo fazer. Então, é preciso saber dessas coisas, porque o homem de gênio foi exatamente aquele que já estruturou a sua personalidade dentro de um contexto em que ele pouco necessita do lado de fora vulgar. O lado de fora vulgar, agora, para ele, só um campo de aplicação dos seus conhecimentos. Ele vai sempre buscar em campos superiores, na espiritualidade superior. Eu estou dizendo isso porque esse é o nosso caminho. Nós hoje aprendemos
coisas muito pequenas, muito vulgares. Haverá um dia que nós vamos buscar nas coisas mais profundas. E isso tem que começar já. Eu não preciso desencarnar para começar esse projeto. Eu posso começar a fazer isso agora. Principalmente estudando doutrina espírita. Sabe por quê? Porque quem estuda doutrina espírita e pesquisa doutrina espírita, na verdade, ele vai ter que pesquisar todas as ciências do mundo, porque ela nos remonta a todas as ciências. Percebe? Antes, o senhor Allan Kardec já tinha dito fisiologia, ele falou de química, ele falou de geologia, falou de várias coisas, né? Nós já falamos desse programa, neste estudo. Então, é preciso entender assim. Então, meu amigo, minha amiga, há só duas posições para nós. Nós vamos transitar superficialmente na doutrina espírita ou vamos querer um pouquinho mais? Aí você decide, tá? Então, dando sequência aqui, no item 8, todas as religiões tiveram seus reveladores e, posto que todos estejam longe de conhecerem toda a verdade, eles tinham sua razão de ser providencial, pois eles estavam apropriados ao tempo e ao meio onde viviam, ao gênio particular dos povos para os quais falaram e para os quais seriam relativamente superiores. Malgrado o erro de suas doutrinas, eles nem por isso deixaram de movimentar os espíritos e por aí mesmo semear germes de progresso, que mais tarde deviam se expandir, como se expandiram um dia o sol do cristianismo. É, pois, injusto que se lhe lance o anátema em nome da ortodoxia, porque um dia virá em que todas essas crenças, se divergentes pela forma, mas que repousam em realidade sobre o mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão em uma grande e vasta unidade, assim que a razão tiver triunfado dos pré-julgamentos. Isso é importante. Então, todas as religiões que existem no mundo têm os seus lados muito positivos, os seus lados falhos, porque ainda é uma pesquisa. Meu amigo, minha amiga, só tem duas maneiras de adquirirmos o conhecimento, só duas. Ou vem por uma revelação portentosa, como a de Moisés, de Jesus e a do Espiritismo, ou então pela pesquisa. Contudo, os planos superiores, eles promovem no homem, no educando, naquele que saiu do primitivo, a proposta da pesquisa. E na pesquisa nós podemos errar. Nós podemos afirmar alguma coisa agora e depois modificar essa afirmação. Mas é necessário. Emmanuel nos diz o seguinte: se você errar porque você está buscando a verdade, não tem problema, o que você não pode é repetir o erro, você já sabendo que está errado. Então, quer dizer, nós estamos num projeto permanente de pesquisas. E essas pesquisas não precisam ser aquelas acadêmicas, né? Você faz a pesquisa na cozinha da sua casa, montando uma receita nova. Você faz uma pesquisa no escritório que você trabalha, no campo de ação, né, no qual você milita, buscando coisas novas, aprimorando cada vez mais. Então, nós estamos em profunda pesquisa. Por isso que nós erramos, por isso que as religiões erraram, mas que gradativamente elas vão se corrigindo até chegar um dia que a crença será total em Deus, na imortalidade da alma e nas sequências desses conhecimentos. Agora, continuando ainda no item 8, né? Infelizmente, as religiões têm sido a todo tempo instrumento de dominação. O papel de profeta tem tentado as ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretendentes reveladores ou messias que, a favor do prestígio de seu nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua cupidez ou da sua preguiça, achando mais cômodo viver à custa dos seus enganados. Então, a religião cristã não tem estado ao abrigo desses parasitos. Nesse caso, chamamos uma atenção séria sobre o capítulo 21 do Evangelho, conforme o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Você se lembra que nós tivemos profetas, né? Lá no povo hebreu, nós tivemos grandes profetas. Eles foram reveladores para aquele povo de verdades daquele conjunto de pessoas. Né? Mas existem falsos profetas, pessoas que se denominam de conhecedores profundos, que, na verdade, não passam de pseudo-sábios.
O movimento espírita está isento disso? Não está, não. Aqui também tem pseudo-sábios. Por isso que nós temos que estudar, pesquisar, para não criarmos uma relação infeliz com a falsidade das informações. Sejamos claros sobre isso. E sejamos simples também, humildes, porque mesmo que nós saibamos muito, saibamos mais do que o comum, mas não sabemos nada perante a espiritualidade. Essa deve ser uma verdade a ser cultuada e exercida por nós, né? Há revelações diretas de Deus, no capítulo agora o item 9, né, aos homens, é uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de uma maneira absoluta. A coisa não é radicalmente impossível. Porém, nada nos dá a prova certa, né? Então, Deus fala diretamente com o homem? Sabe? Será que Deus fala diretamente com o homem? Como Kardec diz, né? Eu não vou dizer que sim, nem que não. A coisa não é radicalmente impossível. Porém, nada nos dá a prova certa. O que nem seria duvidoso é que espíritos, os mais próximos de Deus pela perfeição, compenetrem-se de seus pensamentos e possam nos transmitir. Então, ele faz uma coisa bastante lógica, bastante sensata. Então, por quê? Por que nós não podemos conversar com Deus? Porque nós, primeiro, não temos ainda um avanço muito profundo nesse campo. Segundo, que ele conversa conosco, só que as nossas mesquinharias, o nosso pensamento ainda infantil, não sabe identificar essa voz de Deus em nós. Então, é melhor, por hora, né, que esses espíritos nos ajudem nesse contexto, né? E aqui a Allan Kardec vai dizer o seguinte, ó, quanto aos reveladores encarnados, conforme a ordem hierárquica a qual pertença e o grau do seu saber pessoal, eles podem ouvir suas instruções e seus próprios conhecimentos, ou recebê-las de espíritos mais elevados, realmente mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, têm podido perfeitamente ser tomados pelo próprio Deus. Daí a necessidade que nós temos de estudar, aprofundar doutrina espírita e evangelho. Porque quando a gente tem essas informações, nós vamos ouvir os reveladores, vamos ouvir os mestres, mas a gente tem uma base para ouvi-los. Por que os falsos cristos e falsos profetas ainda têm guarida nos corações de muitos encarnados e desencarnados? Porque eles não têm a base. Então, qualquer coisa que você disser para eles é uma verdade. Entenderam? Então é preciso que a gente tenha essa condição, essa consciência. Não, isso não é verdade que está dizendo. Eu conheço a verdade mais ampla do que essa daí. Mas eu tenho que ter esse senso crítico. E para eu ter senso crítico, eu tenho que saber. Porque senão eu vou partir para o achismo. O achismo, minha gente, é uma prova de ignorância. O achismo não sabe nada, né? E aí, continuando agora, né? Aqui ainda no item 9, essa sorte de comunicação nada tem de estranho para os que conhecem os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as referências entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, por inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela via dos espíritos instrutores, durante as visões e aparições, quer em sonho, quer no estado de vigília, tal como se veem os exemplos da Bíblia, no Evangelho e nos livros sacros de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato que a maior parte das revelações é dos médiuns inspirados, auditivos ou videntes, de onde não segue que todos os médiuns sejam reveladores, e ainda menos os intermediários diretos da divindade, ou ainda menos sejam intermediários, né, diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Então, Allan Kardec coloca, né, a mediunidade, ela é um grande fator que proporciona essas revelações, mas é preciso saber que nem todo médium está pronto para isso. E também tem que saber da necessidade daquela revelação. Então, por exemplo, um médium sabe que alguém vai desencarnar, ele tem premonição. Ele não deve falar, por quê? Vai alterar alguma coisa? Não. Ele vai assustar, né? Então, até a revelação tem que ser sensata. Aquilo que eu posso ou não dizer naquele momento. Tem coisas que eu posso dizer, tem coisas que eu devo dizer.
e tem coisas que eu devo segurar, porque na última hora Deus pode mudar todo um planejamento, não é isso? No item 10, né? Os espíritos puros somente recebem a palavra de Deus com missão de transmiti-la. Mas sabe-se agora que os espíritos estão longe de ser todos perfeitos. E que o que se dá com falsa aparência é o que fez São João dizer: não creia jamais em todos os espíritos, mas veja primeiro se os espíritos são de Deus. Você observa que Allan Kardec, né, aqui ele está falando, nós também podemos errar. Então, veja se isso tudo vem de Deus mesmo. Ou seja, num processo bem fraterno e bem sensato. Não é isso, amigo? Ainda no item 10, né? Pode saber revelações sérias e verdadeiras, como apócrifas e enganosas. O caráter essencial da revelação divina é aquele da eterna verdade. Toda revelação maculada de erro ou sujeita a trocas não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo tem todos os caracteres da sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, frequentemente em contradição com a lei do Sinai, é obra pessoal e política do legislador hebreu. É o que acontece muito com as pessoas que lidam, né, com o Antigo Testamento. Eles confundem muito que a lei que Moisés trouxe, que lá do Monte Sinai, é lei para todos. Agora, aquela legislação que estão ali nos livros seguintes da Torá, né, ali é para aquele povo naquela época, não para o nosso tempo. Pode sim que algumas informações daquelas de caráter ético, moral, seja útil no nosso tempo, mas o fazer, o acontecer, foi para aquela época. Né? Então, veja como que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado, meu amigo, minha amiga, quando você busca revelações. Tem pessoas que são muito curiosas, né? E às vezes buscam em campos lamacentos satisfazer suas curiosidades. Seja consciente das suas buscas. Busque a verdade através do Evangelho. E o Espiritismo, por ser um representante maior, né, do Evangelho de Jesus, e será mais ainda, tem para você e para mim todas as informações que nós necessitamos. Não tenha dúvida disso. No item 10 ainda lá, os costumes do povo lenitivo, estas leis por si mesmas caíram em desuso, enquanto que o Decálogo restou de pé como farol da humanidade. Cristo fez dele a base do seu edifício, enquanto que abolia outras leis. Se elas houvessem sido a obra de Deus, ele as guardaria de tocá-las. Cristo e Moisés são os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo e aí a prova de suas missões divinas. Uma obra puramente humana não teria um tal poder. Às vezes eu estudo um pouco sobre religiões orientais, né? O que eu observo nesses estudos é que as doutrinas orientais são profundas, muito profundas, né? Mas elas praticamente foram ditadas, criadas para uma raça de povo exilado, que precisava daquelas informações profundas. Nós, aqui do Ocidente, tomamos sobre nós, né, toda a responsabilidade dos povos nascidos na Terra. E esses povos nascidos na Terra têm em Jesus a sua base, a sua origem, né, as suas consecuções. Então, para nós, né, a doutrina de Jesus é a mais importante, e ela chegará ao Oriente com toda a sua pujança. Porque na hora que ela chegar no Oriente, o que os orientais sabem da profundidade está embutido no Evangelho de Jesus. Então será apenas uma justa posição. Você vai ver isso no futuro, né? Nós vamos ver isso lá na frente, tá? No item 11, né, uma importante revelação completa-se à época atual. É aquela que nos mostra a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo espiritual. Este conhecimento não é, pois, novo, sem dúvida, mas restou até nossos dias de alguma sorte ao estado de letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas referências
estava sufocada sob a superstição. O homem estava incapaz de tirar dela alguma dedução salutar. Estava reservada a nossa época de desembaraçá-la de seus acessórios ridículos, de se compreender a importância e de se fazer surgir a luz que devia clarear a rota do devir. Então, meu amigo, minha amiga, a mediunidade só pode ser exercida com sua pujança com conhecimento de causa. Então, nós vemos, por exemplo, na história, né, das magias, daqueles mistérios, né, a gente vê muita gente, muito médium, que se reunia, por exemplo, nas lua cheia, para falar alguma coisa, para propor alguma coisa, mas eles não tinham conhecimento exato da mediunidade. Então, o Espiritismo traz esse conhecimento. Então, o Livro dos Médiuns é o livro magno deste assunto na humanidade. Porque a ciência vai avançar nesses estudos, mas a base está no Livro dos Médiuns. Por isso que nós falamos que a doutrina espírita vai brilhar grandemente no futuro, porque ela tem a base de tudo aquilo que a ciência buscar e concluir, principalmente, né, nesse caso que estamos falando da mediunidade. Então, foi preciso que o tempo passasse e que os médiuns fossem realmente orientados para exercer com tranquilidade a mediunidade, que eles pertencem, todo mundo é médium, né? E nós vamos ainda no item, agora no item 12, né? O Espiritismo fazendo-nos conhecer o mundo invisível que nos envolve e ao meio do qual vivemos, sem nos duvidarmos, as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza, o estado dos seres que o habitam e, por consequência, o destino do homem após a morte. É uma verdadeira revelação na acepção científica do termo. Então, aqui Allan Kardec vai colocar coisas interessantes, né? Que é o seguinte, olha, conhecendo o mundo invisível, né? As leis que regem esse mundo, as suas relações com o mundo dos encarnados, a natureza e o estado dos seres que o habitam, traz para o homem. E o destino do homem, né, após a morte, é uma verdadeira revelação. É isso que o Espiritismo traz para nós. A grande revelação desses quesitos. Conhecer as leis que regem a relação do espírito encarnado com o desencarnado, né? Para onde que nós vamos, o que vai acontecer conosco quando desencarnarmos, né? E como são o estado dos seres que habitam o mundo espiritual. Gente, isso é uma revelação. Isso não tinha. E em religião nenhuma você encontra isso. Você encontra metáforas, mas tão claramente quanto o Espiritismo você não encontra. Por isso, o Espiritismo é essa profunda revelação, a terceira revelação, né? Então, meu amigo, nós terminamos aqui o nosso estudo de hoje, né? E vamos continuar no próximo estudo de número 2, que será a sequência, né, do item 13 para frente do primeiro capítulo. Então, você agora faça a sua revisão, tá? Faça a sua revisão para que você possa buscar cada vez mais o entendimento de tudo isso que nós estamos estudando, tá bom? Então, vou deixar para vocês aqui o meu abraço e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Fiquem com ele, façam a revisão, vejam de novo o vídeo, leia o livro, tudo isso é necessário para sermos úteis. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus e até o nosso próximo estudo. Foi incrível estudar com você. Te esperamos no próximo Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.